todo mundo fala pra você definir o seu nicho se você quer começar a produzir conteúdo na internet. Só que ninguém de verdade te explica como definir o seu nicho. Eu tenho certeza que você já parou pra pensar uma vez sobre o que você gostaria de falar na internet. E aí você pensou, tá, mas eu gosto de tantas coisas, como que eu vou definir uma coisa só pra falar pelo resto da minha vida na internet? Calma que eu vou te ajudar nessa batalha, então fica aqui até o final do vídeo. Pra ficar bem prático, eu dividi esse vídeo em 3 blocos. Primeira coisa, por que você precisa ter um nicho? A segunda é, por que você não precisa ter isso perfeito pra começar a postar na internet? E a terceira são dicas práticas, passo a passo, de como você pode descobrir o seu nicho. Eu sou Belle Paim, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Eu trabalho com marketing digital e criação de conteúdo. E claro que eu ajudo criadores e empreendedores a viverem da internet, seja por meio dos seus serviços e produtos, ou seja por produtos digitais e realmente fazer dinheiro apenas com o digital. Então já me segue também no Instagram, que é It's Belle Paim, que lá eu compartilho toda a minha vida real, a minha rotina e os bastidores da produção de conteúdo e como eu faço pra viver da internet. Agora sim, bora começar, vem comigo. O bloco 1 é por que você precisa ter um nicho definido. A primeira coisa que você tem que entender é que se você fala para todo mundo, ninguém vai te ouvir de verdade. O nicho, ele não é uma limitação, ele é basicamente uma conexão, é uma forma de você se conectar com a sua audiência. Porque imagina, você não quer simplesmente pessoas aleatórias no seu perfil que não vão comprar de você, pessoas que não acreditam no que você acredita, pessoas que não compartilham das mesmas ideias e pessoas que não têm interesse na solução que você vende. Eu sei que às vezes você pensa que você deveria agradar todo mundo porque ter muitos seguidores é muito bom e que só assim você vai conseguir fazer dinheiro na internet. Só que a verdade é muito ao contrário. Você consegue fazer sim dinheiro na internet com poucos seguidores, porque se essas pessoas realmente acreditam no que você fala e estão interessadas em ouvir a sua solução, essas pessoas podem sim ser convertidas em clientes. Enquanto pessoas que não estão nem aí para o que você fala, não têm interesse na sua solução, elas não se veem no seu conteúdo, não se identificam, essas pessoas, elas nem precisam estar no seu perfil, porque o número de seguidores é basicamente uma forma de você alimentar o seu ego, e não é isso que você precisa. Você precisa alimentar o seu bolso. Então para de ficar pensando que você tem que falar sobre tudo, que você não deve se posicionar na internet, porque assim você acaba atraindo muitos públicos diferentes e não o que realmente importa. E não fique com medo de perder seguidores que não se identificam com o seu perfil e com você. Eles estão mais fazendo um favor pra você, porque eles não vão comentar, eles não vão engajar, não vão compartilhar e não vão comprar de você. Então por que você iria querer essa pessoa no seu perfil? Só acaba te travando mais na hora de produzir conteúdo, porque você tem medo de não agradar aquelas pessoas que não concordam com você, que não compartilham da mesma forma de ver o mundo que você. Então você vai acabar produzindo conteúdo genérico, produzindo conteúdo que vai tentar conectar com muita gente, mas de fato não vai conectar com ninguém. O segundo bloco agora a gente vai falar é por que você não precisa ter um nicho bem definido para começar a postar na internet. Parece ser um pouco contraditório em relação ao primeiro bloco, que a gente falou que você precisa ter sim um nicho definido, mas pensa comigo, para você realmente entender o seu nicho, muitas vezes você precisa já ter começado a produzir conteúdo, porque é no conteúdo que você vai criando que você consegue entender sobre o que realmente você gosta de falar e sobre o que a sua audiência, que você tá conquistando aos poucos, quer realmente ver no seu perfil. Eu já tive várias amigas que não começaram a produzir conteúdo ainda, porque simplesmente elas não sabem de fato sobre o que falar. Elas até têm uma noção, mas não sabem como criar conteúdo para esse tipo de público. Então elas não criam, elas simplesmente ficam totalmente travadas, esperando o momento perfeito, esperando ter a ideia perfeita, o nicho bem definido, tudo bem estruturado para começar. Mas aí que entra o erro, porque o movimento que gera a clareza, e eu posso dizer isso com propriedade porque foi exatamente o que aconteceu comigo. Quando eu criei o bellypaim.eng, que é um perfil meu que eu falava sobre engenharia, antes de eu largar realmente a engenharia e começar a viver do digital, eu cheguei tentando falar com o cliente final, que era proprietários de imóveis novos, construtoras. Então esses clientes finais era quem eu queria atrair pro meu perfil. Com isso eu produzia conteúdo explicando sobre os serviços, como eram executados e várias coisas realmente sobre engenharia. Só que com o tempo eu comecei a perceber que quem me seguia no perfil era basicamente engenheiros. Tipo assim, ó, 90% do meu público era engenheiro. E eu comecei a me questionar por que tanto engenheiro chega no meu perfil? E o que eu posso fazer com isso? Porque basicamente estou tentando me comunicar com uma pessoa e eu não estou alcançando esse público, estou alcançando outro público. E aí eu tive um insight. Talvez eu esteja falando realmente para as pessoas erradas. As pessoas que eu estou tentando me comunicar, elas não querem saber sobre esse conteúdo, mas engenheiros querem. E aí eu comecei então a produzir conteúdo para engenheiros. Eles queriam saber sobre como eu conseguia clientes, como eu fechava contratos, como eu vivia daquela área da engenharia. Então todo o meu conteúdo mudou, até mesmo se você perceber o meu nicho, porque eu não falava mais para proprietários, construtoras, e sim para engenheiros, que é, querendo ou não, um nicho completamente diferente. Então assim, o público ele vai te guiando, você vai se ajustando no caminho, e o nicho ele
não é um casamento eterno, então você pode sim mudar ao longo da sua trajetória. E agora a gente vai pro bloco final, o bloco 3, para descobrir o seu nicho na prática. A primeira coisa que você pode fazer para começar a descobrir sobre o que você gostaria de falar na internet é perguntar para pessoas próximas no que você realmente é bom. Porque pode ter certeza que as pessoas que estão olhando você de fora, normalmente elas conseguem te conectar a uma determinada habilidade. E se você já é bom naquilo ali, a chance de você se sobressair na internet falando daquele assunto é muito grande. Então, duas perguntas que você pode fazer para essas pessoas é: no que você me acha bom? Quais são as habilidades, né, que você vê que eu tenho e que muitas vezes eu não percebo? E também, se você fosse pedir ajuda para mim em relação a alguma coisa, o que você pediria de ajuda? O que você vê em mim que poderia te ajudar em alguma coisa? Por exemplo, muitas pessoas vêm conversar comigo sobre criação de conteúdo, sobre comunicação. Eu lembro que na faculdade muita gente vinha perguntar pra mim: nossa, mas Isabelle, você apresenta tão bem o trabalho na faculdade. Como que você faz isso? Como é que você se prepara pra isso? Como que você grava seus vídeos? Como você edita? Como é que você produz conteúdo de uma forma constante? E conforme essas pessoas foram me pedindo ajuda em relação a esses assuntos, eu comecei a pensar: poxa, essas pessoas estão me vendo de uma forma diferente. Elas veem que eu tenho habilidade naquilo e me consideram capaz de ajudar elas nesse determinado assunto. Então talvez seja realmente isso, que eu seja boa e eu posso começar a falar sobre isso na internet. A outra coisa que você pode fazer é começar a observar o que você consome na internet. Assuntos que você ama estudar, coisas que você falaria de graça sobre, por exemplo, ir num café com um amigo, sentar e explicar, dissertar realmente sobre esse assunto por horas sem se cansar. O que você pesquisa sem perceber que as horas estão passando, uma coisa que realmente você se interessa e sempre tá buscando se aprimorar naquilo ali. A terceira forma de você descobrir o seu nicho é olhar para sua própria história. Quais problemas você já resolveu? O que você aprendeu na marra? Porque muitas vezes o que faz a gente conseguir produzir conteúdo que gera identificação para as pessoas são as nossas cicatrizes. É realmente aquela coisa que você caiu, mas conseguiu se levantar, se reerguer, e não de fato o seu diploma. Não necessariamente você precisa falar sobre um assunto que está relacionado à sua faculdade, à sua formação. Você pode falar sobre um assunto totalmente diferente. Eu tenho uma amiga que ela gosta muito de falar sobre desenvolvimento pessoal. Ela é engenheira também. E assim, ela pode muito bem criar conteúdo sobre desenvolvimento pessoal. Não necessariamente ela precisa criar conteúdo sobre engenharia. Às vezes, seu nicho é você há 2 anos atrás. E é muito importante você sacar isso, porque se você realmente viveu aquilo ali, conseguiu sair daquilo ali, a chance de você conseguir explicar para as pessoas como fazer o mesmo, como se reerguer, é muito alta. E é isso que gera identificação. A pessoa vê que ela está exatamente naquele ponto que você estava um tempo atrás e que você foi capaz de sair daquilo ali e que hoje você é outra pessoa. Então ela quer aprender como que fez para você sair daquele ponto A e chegar no ponto B. Como que foi para você viver essa trajetória de transformação e realmente ser quem você é hoje. Então essas são 3 formas que você pode realmente parar e analisar para realmente descobrir o que você pode falar na internet. E uma coisa muito importante é que você não precisa ser especialista. Se você sabe um pouquinho mais do que as pessoas que estão buscando sobre aquele determinado assunto, você já tá na frente dessas pessoas. Então vamos pegar um exemplo. Alguém que abriu um e-commerce, começou a vender itens finos de papelaria. Essa pessoa, ela começou já a ter alguns clientes. Talvez nem tantos, talvez ela nem é uma pessoa que tem um perfil super grande na internet, uma pessoa que fez milhares de vendas, mas ela já sabe mais do que uma pessoa que vai começar ainda um e-commerce. Então ela já pode dar dica de como montar o seu e-commerce, qual plataforma usar, quais fornecedores são melhores para determinado produto, quanto que você pode cobrar, como fazer o cálculo do custo, do lucro, várias coisas que uma pessoa que não começou ainda não sabe. Então muitas vezes você não precisa ser um expert super inteligente em relação a determinado assunto. Você só precisa saber um pouquinho mais. E isso já faz você se tornar uma autoridade para alguém que não sabe nada. Então, para encerrar esse vídeo, se você não sabe por onde começar, comece. Eu tenho certeza que ao longo do seu caminho você vai descobrir realmente sobre o que você quer falar, sobre o que você gosta de falar. E a produção de conteúdo, ela é assim, ela muda muitas vezes. Você não precisa começar a falar sobre um determinado assunto hoje e manter esse determinado assunto pelo resto da sua vida. Veja, por exemplo, a Luana Carolina, que é a minha mentora de marketing digital. Ela começou a falar sobre estudos, desenvolvimento pessoal, vestibular, e hoje ela é referência no marketing digital. Ela mudou de nicho, ela mudou completamente. Por mais que ela ainda fale sobre desenvolvimento pessoal no YouTube dela, ela mudou muito a forma de criar conteúdo, os assuntos que ela fala, o nicho em si. Então não pense que você realmente precisa ficar naquele mesmo assunto pela eternidade. Você não precisa. Então, se esse vídeo te ajudou, já se inscreve aqui no canal. Eu tenho certeza que com essas dicas você já vai ter um direcionamento e clareza muito melhores do que antes de ter assistido esse vídeo. Senta aí, começa realmente a se questionar, começa a olhar para a sua trajetória, para a sua história, pergunte para pessoas próximas, para amigos, sobre o que você é bom e comece a tirar suas próprias conclusões. E claro, não deixe de produzir conteúdo porque ainda não tem tudo definido. Você pode mudar durante a trajetória, você pode realmente chegar ali e descobrir que não é
aquilo que você gosta de falar, assim como eu. Já falei sobre estudos, já falei sobre engenharia e hoje falo sobre marketing digital, porque o importante é você estar em movimento. Feito é muito melhor do que perfeito. Isso é uma frase bem clichê, mas é verdade. Então já se inscreve aqui no canal. Toda semana estamos falando sobre desenvolvimento profissional, criação de conteúdo e marketing digital. Então é isso. Beijinhos. Tchau!